Quem não vive para servir, não serve para viver. Você é muito bem-vindo, bem-vinda aqui a mais uma meditação da poderosa Palavra de Deus. E hoje nós iremos ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 9, versículos do 30 ao 37. E está escrito assim: Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos, e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutieis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome a uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. O Evangelho de hoje vem trazer para nós uma situação que no mundo de hoje é bem desgastada. É uma palavra que desprezada talvez e não tão valorizada. Serviço, servir. Essa palavra que hoje representa para o mundo algo de escravidão ou de pessoas bobas talvez. Mas se nós olharmos a vida de Jesus, ser como Jesus se baseia totalmente no serviço voluntário ao próximo. Sim, de fato, a vida de Jesus Cristo foi marcada por isso, porque ele mesmo disse na sua palavra que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitas pessoas, de todos. A vida de Jesus Cristo se resume no servir o próximo sem esperar nada em troca. E é assim na nossa vida. Quantas coisas Deus faz para nós, sabendo que nós não podemos devolver nada daquilo que Ele faz por nós. Mas Ele não deixa de fazer esse ato. Ele não deixa de continuar nos servindo dia após dia. Mas Jesus Cristo, a pessoa do Filho de Deus, veio mostrar aqui no mundo, encarnado na criação humana, a maneira com a qual Deus nos trata do começo até o fim da nossa vida. Nos servindo. Pare para reparar uma coisa. Toda a criação de Deus ela tem um propósito. Os passarinhos, por exemplo, o propósito de vida deles é cantar e voar. E todos os outros animais e cada coisa da criação de Deus tem um propósito. O propósito do ser humano é servir. Se você fosse para viver sozinho, sem o serviço de ninguém, você não acha que talvez teria, atrás da nossa cabeça ou das nossas costas, um olho, por exemplo? Só para você entender o que eu quero te dizer. Nós não conseguimos fazer algumas coisas básicas, simples da nossa vida, sozinhos, por exemplo. Você precisa da ajuda de alguém para olhar o que tem nas suas costas. Você não consegue se ver a si mesmo sem antes se olhar num espelho. Nós precisamos um dos outros, do serviço um dos outros. Nós sabemos que o que nos assemelha a Deus é o nosso serviço voluntário sem esperar alguma coisa em troca do nosso próximo. Isso é o que nos faz cada vez mais sermos semelhantes a Deus, assim como no qual nós somos criados para ser a imagem e semelhança do Criador. O serviço é algo nobre. Ele só é possível ser realizado de todo o coração quando nós temos a fidelidade a Deus. Porque quando nós não somos fiéis a Deus, nós estamos enraizados e aprisionados nos nossos próprios interesses egoístas. E então, nós acharemos que nós não precisaremos a servir a ninguém e que nós somente precisaremos ser servidos. Esse é o conhecimento que a palavra de Deus nos traz. Nós nascemos para servir, portanto, esse é o propósito de vida que nós temos. De nada nessa vida que você tem vale a pena se não for para servir os outros. Pare para analisar. Se você tiver a melhor mansão, o melhor carro, mas se você passar a vida toda sozinho dentro dessas coisas, dentro de uma mansão, e se você tiver o melhor carro do mundo para passear sozinho, não vai ter sentido nenhum. Pode até te trazer uma alegria momentânea, pela questão do status que você tem, mas a vida perde todo sentido. Os melhores lugares sozinhos não tem sentido nenhum, mas até os piores lugares, com as melhores companhias para se servir, trazem o melhor sentido e a melhor sensação do mundo para a nossa vida. Pois foi para isso que Deus nos criou, para que nós nos relacionemos como irmãos e possamos servir um ao outro nessa via de mão dupla, com sentido
e alegria. Entenda isso na sua vida. Tudo que está com você, que Deus te entregou hoje, foi para que você pudesse, de alguma forma, servir o próximo. Não para que você se recusasse com todas essas coisas, construísse um gigante celeiro e guardasse aquelas coisas ali para desfrutar a sua vida. Não, todo recurso, dinheiro, bem material, poder financeiro que você tem, é sim para você, mas ao ponto de transbordar em você para servir o próximo com aquilo que você já tem. Trazer sentido, trazer sabor e significado para a vida do próximo, que talvez ainda não conseguiu aquilo que ele precisa conseguir, ou até mesmo as suas necessidades mais básicas. Faça isso na sua vida. Use dos recursos que Deus entregou nas suas mãos e faça com que esses recursos transbordem na vida das pessoas. Use esses recursos para servir o próximo. Então você encontrará sentido na sua riqueza que você tem hoje e a sua vida será de fato completa, porque a própria ação de Deus preencherá o seu coração para usar dos bens aqui na terra em favor do reino de Deus. Amém? A gente se encontra amanhã então, na próxima meditação, se Deus quiser. Um grande abraço para você e até mais!